Oi, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol, estamos aqui com o Edgar e o nosso convidado de hoje é o André Coura. Tudo bem, André? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Ótimo, prazer imenso. Prazer é todo nosso. Ô, Edgar, nem perguntei se você estava bem, desculpa. Tudo bem sim, Carol. E aí, André, tudo bem? Tudo certo. Cara, de onde você é? Sou de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente conversou aqui. Quantos anos você... Não é uma entrevista assim de ficha não, tá? Eu queria só perguntar mesmo. Tá puxando o cadastro, né? Cara, eu tenho 33. Ah, legal. 33. Cara, eu já vi, né, que você é advogado, né? Vi que a sua especialidade é criminal, né? Sou advogado criminalista, advogado há 11 anos e especificamente na área criminal, talvez há uns 5, 6 aí. Me conta uma coisa, cara, assim, né, o que eu escuto falar, a área criminal, eles dizem que é uma área bem perigosa. Isso é verdade? Não, tem uma certa... Tem muito de lenda urbana aí, cara. Não tem... Claro que tem um certo risco a depender da matéria que a gente trabalha, a depender das circunstâncias de cada processo, né? Sobretudo quando você está discutindo o envolvimento de organização criminosa, tráfico, algumas questões mais delicadas, mas, em regra, um relacionamento transparente com o cliente, né, resolve as coisas, acomoda a relação do trabalho. Então, não é um risco acentuado, não. Tem muita lenda urbana aí, tem muito mito. Sim. Como me conta assim, né, você é advogado, já você falou que é há 11 anos, como que tu veio parar no meio digital? O que te fez dar esse desperto assim, né? Pois tem um episódio que foi meio uma virada de chave, assim, e eu vou contar rapidinho essa história para te explicar isso. Cara, eu fui professor universitário. Não tenha pressa, sem viu? Pressa, né? Aqui ninguém tem pressa. Então, eu tinha 12 anos, né? Mas assim, cara, eu fui professor universitário durante quase 6 anos, né? Eu dava aula em graduação. E nessa época, eu comecei a lecionar na graduação em 2014. Eu terminei o mestrado em 2014 e aí, naturalmente, você vai buscar uma oportunidade de docência. E fui no meio tradicional, currículo, entrevista, enfim, e aí consegui uma oportunidade numa faculdade, aqui em Minas mesmo, e comecei a trabalhar com a docência na graduação. Cara, vida de professor, né? Vida de advogado / professor e professor no Brasil, né? Ser professor no Brasil no modelo tradicional de trabalho é um desafio muito grande, né, cara? É um trabalho... É muito gratificante, é muito legal, muito gostoso, mas é um puta trabalho, é muito trabalhoso, né? Fazer prova, preparar aula, corrigir prova. É desgastante também, muito né? Desgastante, né, cara? Muito desgastante. Eu tive semestres, né, assim, que eu tive, por exemplo, 6 turmas, cara. Então, 6 turmas com 65 alunos cada, você faz a matemática na hora de aplicar a prova, corrigir prova, enfim, né? Preencher diário e etc. E, cara, a remuneração do docente no mercado brasileiro, nesse modelo tradicional, é um negócio triste, né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, nós estamos falando aí de uma renda líquida mês que, à época, girava em torno de 3, 4 mil reais. E aí, cara, um belo dia, eu não sei te precisar quando que foi isso, mas talvez ali 2018, 17, 18, talvez... Eu fiz um teste, assim, cara. Eu já tinha mídia social, já estava fazendo algum trabalho de posicionamento no Instagram, já tinha meio que sacado essa necessidade, não tinha compreendido muito bem o diálogo da infoprodução, essa cena toda, mas eu estava começando a sentir que tinha alguma coisa acontecendo ali no mercado, que tinha a possibilidade de orbitar nesse novo mercado. E eu fiz um teste, eu fiz uma experiência assim, bem rudimentar, fiz um perfil fechado no Instagram, e aí criei um evento em uma dessas plataformas de evento, sabe, de vender ingresso de evento online. Eu fiz lá como se fosse um evento mesmo,
pus um preço lá, sei lá, R$29, alguma coisa assim, e ia dar uma aula sobre um determinado tema. Simbólico, né? Simbólico. E propus uma live aula sobre um tema na área do direito penal, né, na área do processo penal, que é a minha área de trabalho. E comecei, e propagandeei isso no orgânico mesmo. Falei com o pessoal, falei, galera, vou fazer uma live aula aí, quem tiver afim, o link tá na bio aí, vai lá e tal, vou aceitando aqui no perfil e a gente faz isso a título de teste. Para minha surpresa, assim, cara, a época com uma audiência muito pequena, eu devia ter, sei lá, 2.000 e poucos, 3.000 seguidores no Instagram, isso me gerou uma receita de R$1.500, R$1.000 e poucos reais. Que, assim, foi muito representativo, não pelo faturamento, o faturamento ele é inexistente, mas foi muito representativo porque significou metade do meu salário do mês dando aula. E aquilo ali foi muito impactante para mim, cara, sabe? E eu falei, porra, 1 hora, cara, de aula e deu metade do que eu ganho no mês, né, de aula, dando aula todos os dias da semana, de segunda a sexta, em horário cheio, né, cara? Ô André, deixa eu te interromper. Dia à noite. Deixa eu te interromper um pouquinho. Você tinha identificado essa demanda no seu Instagram fechado para, tipo, fazer esse evento da aula? Por exemplo, com os seus alunos, a galera que te seguia? Como é que você identificou? Sei lá, vou fazer um evento. Assim, na verdade... Como é que você identificou a necessidade? Ninguém pediu. Ninguém pediu, assim, não foi propriamente uma leitura de demanda, não foi assim, cara, olha, existe, essa demanda existe, então eu vou criar uma estratégia de atendê-la. Foi um chute no escuro mesmo, foi assim, falei, cara, será que funciona? Será que... Vou testar, né? Um teste. Falei, cara, vamos fazer um teste. Legal. Eu já fazia algumas lives, já tinha uma audiência pequena, mas já tinha um esboço de posicionamento, enfim, já estava começando essa trajetória de construir esse posicionamento. E eu falei, será que isso funciona? Né? O meu perfil era aberto já, mas eu falei, como que eu não conhecia ferramenta nenhuma, não conhecia nada disso. Né? Eu falei, como que eu vou fazer para criar exclusividade nesse conteúdo? Como que eu posso, né, selecionar essa galera, colocar essa galera em um ambiente fechado para ter essa justificativa de cobrar por isso, e como que eu consigo gerenciar essa cobrança, né? Qual plataforma que eu uso para fazer isso, né? Como é que eu vou fazer? Então, fiz um ensaio mental assim rapidinho e falei, cara, vou fazer assim, vamos lá, vamos ver se dá certo. E deu certo. Não, deu certo no sentido de validação, né? Deu certo no sentido de ser representativo para mim, aqueles eventos que a gente vê e não consegue desver, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, então tem alguma coisa que não faz sentido no mercado tradicional. Se eu tenho que trabalhar, se eu trabalho dando 4 aulas por dia, né, de 7 às 10h30, todos os dias, com essas turmas cheias, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que preencher diário, eu tenho reunião pedagógica, eu tenho, enfim, todo o modelo tradicional desse mercado de educação aqui, que a gente está acostumado. E nesse novo mercado, em 1 hora, eu consegui produzir metade do meu salário no modelo tradicional, é muito difícil você não parar para pensar nisso. É muito simbólico, né? Sim. E aquilo ali, cara, foi meio que um início, assim, foi meio que uma virada de chave que eu falei, cara, eu não posso fechar os olhos para isso aqui. Eu tenho que entender melhor como é que isso funciona e dali eu preciso estudar isso aqui melhor, entender qual que é a mecânica disso. E dali para frente a gente não parou, cara. Eu não parei de buscar entender como é que funciona, né, esse mercado, buscar entender um pouco mais de marketing digital, buscar entender um pouco mais sobre plataformas de gestão de pagamento, enfim. E aí foi, cara. E aí tem sido, né, na verdade, não foi, tem sido uma jornada de muito aprendizado, de teste, né? E de quebra de muito paradigma, porque a gente eu venho de um mercado muito tradicional, muito clássico, né, cara? Eu juntei 2 mercados que são mercados muito fechados e muito tradicionais, que é o mercado jurídico e o meio acadêmico, né? O mundo acadêmico. Totalmente. São muito, totalmente enquadrados, né? Fechados e tal. Então é uma quebra, né, cara? Assim, é uma jornada de quebra de paradigma todo dia, né? Pra você foi tranquilo essa quebra de paradigma, assim, como professor de direito e ainda da área criminal?
Não foi não, e não foi difícil, cara. Foi difícil e ainda é, porque exatamente por essa cultura desses mercados, né? O ambiente profissional jurídico, ele é muito tradicionalista, ele é muito classicista, né? E muito reacionário também. Então, na verdade, assim, bom, vamos falar rasgado, cara. O profissional do direito é um bicho chato, sacou? É um bicho chato pra caramba. Sim, cara. Assim, é um cara mais chato do que o advogado. O advogado é um cara chato por excelência, né? É o cara que questiona tudo, é o cara cético pra caramba e tal. E a gente recebe muito isso na faculdade, né? A transmissão de uma cultura clássica na universidade de direito, na graduação de direito, ela é muito forte, porque a gente aprende com os caras que foram profissionais forjados nesse modelo passado, pô, né? Então a gente recebe isso e transmite, cara. Eu vi isso nas minhas aulas, né? Eu cometi esse erro também, eu participei disso de alguma forma, até entender que a gente tem um cenário novo, tem um mercado novo, tem um jeito novo de consumir produtos e serviços, e o direito não está fora disso, não. Não adianta a gente se achar. Existe uma certa prepotência profissional, sacou? Na minha área, de achar que o meu serviço é de excelência demais para ser vendido, ainda mais para ser vendido na internet. Ou conhecimento jurídico, né? A academia é importante, a ciência jurídica é importante demais para ser ministrada online ou em cursos livres e etc, etc, etc. E a galera fica nessa caixinha, cara. Fica encaixotado, sabe? Dando um murro em ponta de faca. E é muito difícil abrir essa mentalidade. Há uma resistência muito grande. Saca o mito da caverna, do Platão, sacou? Há o advogado sendo chato de novo, né? Mas a real é que é isso. Sim, total. Porra, você vai lá fora, volta e fala... Galera, tem um mundo lá fora, você fraga, vamos embora lá pra fora, e o nego fala, bicho, o cara ficou louco, vão matar, bota fogo nele que ele tá doido. Né? Tá mostrando um mundo novo e ele não, o cara continua tá aberto pra conhecer. O cara é louco, o cara usou droga, tá doido, o que existe é a caverna, vamos ficar aqui, sacou, em volta da fogueira. É verdade. Então, há uma resistência grande ainda. O mercado jurídico, tanto o mercado final da advocacia, né? Quanto o mercado, vamos dizer assim, da educação jurídica, são mercados ainda muito formais e muito fechados para essas novas formas de vender tanto conhecimento quanto serviço jurídico, mas devagarinho, aqui e ali, a gente está conseguindo dar uma abertura nisso, sabe? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o advogado termina lá, né, o bacharel dele na faculdade, ele sai preparado para fazer o quê? Porra nenhuma, cara. Sim. Porra nenhuma, cara. Cara, a gente forma muito despreparado. A real é essa. A graduação em Direito, e eu posso falar isso com muito conforto, porque eu participei de núcleo docente estruturante de universidade durante muito tempo, em que a gente discute o plano de ensino, né? A gente discute o projeto pedagógico do curso, e discute os planos de ensino de cada disciplina. E, cara, a real é o seguinte, a grade jurídica, a grade curricular do curso de Direito, ao longo da história, desde a implementação no Império, ela mudou muito pouco, sacou? Ela mudou muito pouco. Então, o cara passa 5 anos na faculdade discutindo teoria pra caramba, discutindo processo pra caramba e discutindo zero mercado. Então, você tem profissionais que caem no mercado com uma base. E parênteses, assim, quando a base formal, teórica é boa, o que está sendo cada vez mais raro, porque a qualidade do ensino está caindo muito, ainda vai lá, o cara ainda é teórica e tecnicamente capacitado, ele vai dar cabeçada no mercado e vai se formar, e vai amadurecer mercadologicamente. Mas, via de regra, a gente recebe muito conteúdo formal, muito conteúdo teórico, mas zero conversa sobre mercado, sobre posicionamento, sobre branding, sobre marketing, sobre como vender o que você sabe fazer ou supostamente sabe fazer.
sacou? Que isso é importante, Isso é uma né? dificuldade absurda. Então, assim, via de regra, né, o cara forma e ele tem aqueles dois caminhos tradicionais. Ou ele vai prestar um concurso público, vai buscar a área pública, ou ele vai para a iniciativa privada, trabalhar como advogado, consultor, e para isso ele precisa de aprovação no exame de ordem. Tem que fazer a prova da ordem, que tem sido cada vez mais difícil. Tem sido uma prova que cada vez... Por falar nisso, a namorada do Edgar passou na UAB ontem, né, Edgar? Nesse domingo agora ela fez a primeira fase, passou. Pô, meus sentimentos pra ela, que esse cara... Parabéns. Parabéns pra ela. Parabéns pra ela. Massa demais. E é isso aí. Vai entrar no mercado altamente concorrido, né? Assim, saturado entre aspas, porque você tem uma volumetria de profissional muito grande no mercado, mais de 1 milhão, sei lá, algo em torno de 1,5 milhão de advogados, mas ao mesmo tempo, cara... Muito advogado. Muito advogado. Mas ao mesmo tempo, assim, um mercado que ainda tem alguns oceanos azuis para serem explorados, sobretudo para quem entendeu essa conversa de novos mercados, uma nova forma de oferecer serviços no mercado, e para quem não tem vergonha de estudar e de colocar o pé nessa água, sacou? E essa forma de fazer advocacia, ela ainda é um oceano azul. Ela está sendo desbravada ainda, porque a real é que, cara, todos os mercados mudaram e o mercado jurídico também mudou. Então, um cara que comprava advocacia, continua comprando advocacia, só que de um jeito diferente. É isso que a gente tem que entender. É verdade. Sacou? A advocacia hoje, né, ela está muito voltada, assim, eu acho que em maior parte ela está voltada para... consultórios, né? Como é que eu posso dizer? Escritório, na verdade. Sim. Né? De advocacia, o tradicionalzão, né? Que presta a consultoria, né? Faz ali os processos e tal. Mas tu acha que ter um escritório hoje digital, hoje acho que não pode faltar, né? Tem que ter um escritório digital ou não? Não, eu acho que... Por exemplo, tá digitalmente posicionado, né? Sim, cara. Eu acho que isso é imprescindível para qualquer negócio, não só... Eu sei, né, porque eu tenho colegas, né, que são advogados, eu sei que tem, por exemplo, uma plataforma, né, que você... como é que eu posso dizer? Assim, ela se posiciona lá, eu sou advogado, especialista em tal, né, e aí chega uma pessoa que tá atrás de um advogado, né, ela faz essa conexão, né. Você acha que também isso é uma opção? Eu acho que sim. Começar ou não? Eu acho que você tem dois cenários, cara. Você tem o cenário do cara que está começando um negócio jurídico e você tem o cenário de um cara que já tem um negócio jurídico e está experimentando essa transição de mercado, né? Para ambos, posicionamento digital, presença e posicionamento digital é imprescindível. Tem que ter. Imprescindível. E muita gente ainda não entendeu isso, né? Isso é básico. E volto a dizer, na minha modesta leitura, para qualquer business, qualquer área, seja na área de... os profissionais liberais lato sensu, engenheiro, contador, advogado, médico, sabe, enfim, fisioterapeuta, quanto para os outros business, para as outras áreas, para a venda de produto, para a venda de outros serviços, consultoria, etc, etc. Não tem empresa mais hoje que não tenha posicionamento digital. Se você não existe e bem posicionado na internet, você não existe no mundo. Você tá fora, tá off. Ô, André, e me conta uma coisa, pra você, assim, que já teve essa experiência, já abriu a mente pra esse lado digital, já conseguiu algumas coisas, chegou em lugares que pessoas da área do direito ainda não exploraram. O que você acha que é estar bem posicionado no digital? Comunicar de forma clara o que você faz, para quem você faz, como você faz e por que você faz. Eu acho que esse é o desafio que as empresas, e dentro desse pacote eu estou colocando também o advogado, ainda que autônomo, né? Esse é o desafio que as empresas têm hoje na internet. Eu penso dessa forma. Porque, cara, você precisa se cercar de uma legião de fãs do que você faz. Esse é o seu prospecto. Esse é o cara que potencialmente ou vai contratar o seu serviço ou comprar o seu produto, ou vai ter conforto de indicar. Né? E para nós, profissionais liberais, para o advogado, essa indicação ela é muito valiosa.
O boca a boca nunca vai deixar de existir. Só que o nosso jeito de fazer boca a boca hoje, ele é em proporção geométrica. Se antes eu conseguia me conectar com 20 pessoas numa semana, por mais que eu me desdobrasse para fazer reuniões, almoçar com alguém, tomar café com alguém, jantar com alguém, hoje eu consigo me comunicar com 40 mil pessoas de uma vez só. Eu consigo estabelecer conexões, cara, sacou? E por mais louco que isso possa parecer... Isso é muito louco, né? É muito louco. E assim, o que é mais louco nisso é que você consegue fazer conexões que não são necessariamente por atacado, entendeu? Não são a granel, cara. O cara que está ali te acompanhando, ele tem uma intimidade contigo. Ele te indica porque ele confia no seu cara. Nunca te viu, ele nunca conversou contigo, nem no telefone, mas ele confia no seu trabalho. E ele te indica. Isso é uma loucura, né? Isso realmente é um desafio, não só, acho que para como você disse, não só para a área de direito, né? Para todas as áreas. Acho que esse tem sido o maior desafio para quem entrou no digital, sei lá, recentemente. Porque é a questão de você falar claramente o que você sabe, como você sabe, por quê. E aí se desapegar um pouco também do que vão dizer, das críticas. E eu acho que a galera se barra um pouco aí, muito, né? Você teve problema com isso? Muito. Quando você começou a fazer lives, por exemplo? Tive e a gente tem, o advogado tem problema com isso, o médico tem problema com isso, porque as nossas profissões são profissões reguladas. A gente tem os conselhos profissionais, no caso do médico, no caso dos outros profissionais liberais, e no nosso caso a gente tem o AB, que é, vamos dizer assim, um análogo de um conselho profissional, e que tá ali, cara, e tem essa cultura. Então, assim, além da dificuldade pessoal do advogado, que tem uma cultura muito tradicionalista, e, pra você fazer posicionamento, para você fazer branding, para você construir isso, não tem outra forma, você tem que pôr a cara, você tem que dar a cara para bater publicamente, né? Você tem que botar a cara no sol. Tem que pôr a cara no sol, tem que fazer live, tem que fazer stories, você tem que, enfim, se mostrar, você tem que se colocar na vitrine. Isso demanda quebrar um paradigma interno, muitas vezes presente, na pessoa, fora o constrangimento pessoal, né? Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais expansivo, tem gente que tem essa dificuldade. E você tem aquelas críticas tradicionais, virou blogueiro, começou, sacou, tá se achando, virou influencer e tal. Te fazer uma pergunta. Como você era já professor, isso te ajudou, né? Assim, digo em questão de timidez. Eu já falo pra uma pessoa na minha frente, falar na internet vai ser mais fácil. Ajudou, cara. Foi? Ajudou sim, porque a docência, ela te força a uma posição de exposição pública, né? E te coloca quase que automaticamente em um lugar de referência, de referência para o aluno, que te traz uma responsabilidade por qualidade técnica do que você está falando. Né? Assim, é igual médico, né, cara? A gente vai no consultório e se tiver um cara sentado vestido de branco, dificilmente a gente questiona o que ele está falando. Você vê o poder simbólico dessa posição de referência, né? Às vezes o cara nem médico é. Pega o estagiário, bota ele de jaleco e coloca lá. Se ele te receitar qualquer coisa, você vai tomar, cara. Vou falar o quê? Sacou? É verdade. Então, assim, a simbologia é muito forte nesse sentido. O professor goza um pouco disso, porque a gente é imediatamente, pela posição, colocado numa condição de referência do aluno, o que te traz responsabilidade, né, com o que você fala e faz, e também te coloca numa condição de exposição. Você está numa sala ali com 100 alunos, 60 alunos, está falando para 60 pessoas. Então isso vai desinibindo, né? Mas é diferente, a gente sente eu senti, pelo menos, um certo friozinho na barriga inicial, porque a internet não tem limite de público, né? Então, é diferente dar aula para 50 pessoas numa sala física e fazer uma live para 300, 400 pessoas, cara. É diferente. Mas ajudou bem. Imagina 300 pessoas na tua frente, assim, né? E outra, você não tá vendo, cara, né? Porque o professor... Esse é o pior, né? Cara, sala de aula... Eu costumava brincar que é o seguinte, cara, é um engano do aluno achar que o professor não viu. O professor, ele tá numa posição ali na frente que, bicho, o cara estalar o dedo lá no fundo, você viu, cara. Entendeu? Agora na live não tem jeito, né, meu irmão? Você não tá vendo o que o cara tá fazendo lá de lá.
Mas ajuda muito, eu acho que me ajudou muito nessa trajetória. E como é que você passou que a gente viu que você tem um produto lá na QIFI. Como é que você passou de... Eu não sei se você começou Como é que você começou? Começou sendo coprodutor ou você já começou lançando um produto seu? Eu comecei lançando um produto assim, mais simples, mais rudimentar, né? Fiz por conta própria, vamos dizer assim. E depois esse momento foi que eu estava começando a entender um pouco melhor a conversa do marketing digital, da possibilidade de infoprodução e etc. E aí eu fiz alguns testes com um produto, vamos dizer assim, solo, sem uma organização melhor, sem coprodução com ninguém e tal. Tive algumas experiências aí no meio do caminho, com agência e tudo, mas eu encontrei um grande parceiro de infoprodução, um grande sócio de infoprodução, que é um cara que está na QIFI também, que é o Marcelo Saf, né? Que é um produtor e coprodutor, para mim, no meio jurídico, um dos maiores, se não for o maior. E a gente, enfim, se conheceu, viramos amigo pessoal mesmo, de frequentar a casa um do outro, e viramos sócio em vários projetos. Tanto no offline quanto no digital. E esses projetos no digital são em modo de coprodução, sacou? A gente produz muita coisa junto. Legal. A nossa mentoria, né, a mentoria que eu tenho na QIFI, junto com o meu sócio na mentoria, né, ela é feita em coprodução com a SAF Editora, que é do Marcelo e tudo. Então, e aí a gente foi ganhando um pouco mais de musculatura, um pouco mais de informação, a gente vai entendendo melhor como que funciona, né, o background do negócio. Tudo. E vai, enfim, melhorando o produto, né? Vai melhorando tanto o produto quanto as estratégias também, né? De colocação desse produto e tal. Então é um processo, tem sido um processo de alguns anos aí que a gente está ainda no meio do caminho, sabe? Eu sempre, nas conversas que eu tenho com o Marcelo, e tô mencionando ele porque a gente investe muito tempo nosso conversando sobre esse mercado, né? A gente faz muito brainstorm sobre isso, a gente fica pensando no produto, pensando no projeto, etc. Então, isso é importante. A gente está no meio do caminho ainda, né? Eu acho que você sempre está no meio do caminho, você sempre está aprendendo uma parada nova, sempre está testando uma coisa nova, enfim. E é um mercado muito legal, cara, de mexer. É muito dinâmico, muito bacana de ver acontecer, né? Deixa eu recapitular aqui, na verdade, voltar um pouco, né? Você era professor, né? E aí começou, né, a fazer as lives. E como é que foi a sua transição, né? Não sei se você já saiu, né? Você ainda dá aula? Não, eu saí da graduação. Eu fiquei um período fazendo tudo junto. Como que foi a transição? Assim, quando rolou esse episódio que eu contei para vocês da live aula, né? Eu comecei a me incomodar crescentemente com o negócio. Né? Então eu comecei aquilo foi muito paradigmático e eu ia dar aula, não assim, desgostoso, porque dar aula é um negócio gostoso. O professor gosta de dar aula, cara. A verdade é essa, né? O professor, sim. Todo professor. Porque senão, velho, não tinha professor no Brasil, sacou? O que se paga pro professor no Brasil é assim, ridículo. Então, é gratificação mesmo, né? O cara dá aula por amor mesmo, cara, sacou? Mas assim, então não desgostoso com a atividade, mas eu fui ficando crescentemente indignado com o sistema, com o mercado, né, da educação. E aí você vai fazendo conta, você começa a questionar muita coisa no mercado tradicional e formal, você fala, porra, cara, você pega aqui quantos caras, vezes a mensalidade da faculdade, tira um custo operacional ali, folha de pagamento, papapá, e aí você volta para casa depois de um dia cheio de serviço, com 200 provas debaixo do braço para corrigir, e pensa assim, cara, eu vou ganhar 3 pratas e o dono da instituição vai ganhar 380 mil esse mês, e essa conta não tá fechando, velho. E aí, assim, eu fiquei continuei algum tempo na graduação, eu dava aula em pós também, né, dava aula em duas pós, uma presencial, uma EAD, fiquei assim durante algum tempo. Aí eu saí da graduação, isso foi em 2018, acho que no final de 2018, eu me desliguei da instituição que eu dava aula na graduação, né? Eu dava aula em 2 instituições na graduação.
Uma delas foi comprada por um grupo grande e desligou todos os professores, e da outra eu me desliguei e fiquei só na pós. E aí, paulatinamente também, eu me desliguei das pós, também em modelo tradicional. Até dei aula depois, a convite de um ou outro colega coordenador de pós, mas assim, aquela aula assim, cara, ó, você topa dar essa disciplina aqui, são X horas e tal, tá, vamos lá, beleza, vamos fazer. Mas hoje eu não tenho feito isso mais, eu tenho agradecido os convites de docência, tanto na graduação quanto na pós-graduação, em função de uma avaliação assim, muito simples, e não é querendo parecer presunçoso, é porque, cara, você começa a fazer conta com a sua hora, e você começa a colocar outras coisas que são importantes nessa matemática. Tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade para você, tempo de dedicação para os seus negócios, e aí você pensa, pô, o cara vai me pagar aqui R$200 a hora, são 3 horas, tá? Não vale a pena, cara, não vale a pena, entendeu? Porque você muda o referencial, você pensa, bom, nos business que eu tenho, inclusive nos business educacionais que eu tenho, a minha hora é mais bem remunerada e me dá mais prazer fazer esse projeto enquanto negócio do que vender hora para uma instituição que compra a minha hora a esse preço e vende em escala exponencial a minha hora com um markup que não volta para mim, sacou? E aí, paulatinamente, eu fui abandonando essa atividade de docência no modelo tradicional e focando na educação no modelo novo, cara, no modelo digital, virtual, escalável, né? Que eu aposto que é o modelo que vai ficar. Na real, eu acho que nos próximos 10 a 20 anos, e estou colocando esse prazo porque as transformações na educação, elas dependem de muita coisa, de orçamento, de política, de lei de diretrizes e bases, etc. Mas, cara, esse é o futuro da educação, fim de papo. Nos próximos 10, 20 anos, nós vamos ver a digitalização absoluta de vários cursos, a extinção de vários outros, a criação de vários outros. Então, o caminho é esse, cara. O caminho é esse. Sim, eu acho que assim, o ensino EAD, ele foi muito, assim, por muito tempo ele era meio criticado, né? Porque, mas a pessoa fica em casa e tal. E a gente viu agora, assim, né, digamos assim, 2020 pra frente, que ele funciona, né? E assim, não só funciona, como dá pra fazer muita coisa que a gente falava, isso não dá pra fazer de casa. E funcionou. Muitos setores, né, muitos nichos, muitos trabalhos deles passaram a ser digitais. Sim. E passaram a ser possíveis fazer, né? Forçou, na verdade, né? Porque eu digo assim, muitas empresas que, não, tem que ir pro escritório, Aí passaram, não, agora dá pra fazer um híbrido, não precisa ir tanto. Eu acho que quando você tá em casa, né, lógico, tem muitas distrações, mas às vezes não tem tanta distração quanto tá no local físico, né? Eu acredito também então... que tem uma coisa também aí, porque os ensinos EAD, eu acho que agora eles vão começar a melhorar a qualidade também. Muito. Porque eu falo por experiência própria. Eu tô fazendo MBA e às vezes algumas aulas, gente, eu até falei pro Daniel esses dias, dá sono. A mulher, ela fica lendo um slide. Quando a gente vê muita gente por aí dando aula em, tipo assim, stories de Instagram, entendeu? Então, tipo, aí já entra um outro novo desafio para quem tá no digital. A tipo, didática, começar, né? Exatamente, começar a melhorar a didática e, tipo assim, é o que você falou no início, falar de forma clara a ponto de reter a atenção de quem tá assistindo, não simplesmente ali cumprir horas. Cara, né? Porque senão vai ficar a mesma coisa do presencial. Vamos dizer assim. Eu acho assim, a pandemia veio e colocou, tornou exposta essa questão. Ela nos forçou a digitalização mais rápida da vida, geral, de tudo, né? E aí a galera entendeu que EAD, claro que tem os seus problemas, mas funciona, sabe? E aí tem... Só precisa melhorar. Precisa melhorar como, cara... Assim como tudo, né? Que é novo. Com tudo tem que melhorar. E o ensino presencial também precisa melhorar muito, constantemente. E não é porque é claro que você vai ter questões... cara, você tem cursos que
O cara precisa de um laboratório, o cara precisa de uma experimentação empírica, e não tem jeito, sacou? Agora, cursos que o conteúdo é formal, é plenamente digitalizável. E outra, o que a Carol falou, assim, saber algo é muito diferente de saber transmitir algo. É muito diferente. Total. Muito diferente. Tem muito blogueiro aí que ensina muito melhor do que muito professor, cara. Pô, muito melhor. Prende muito mais atenção do que muito professor. Falar assim, eu tinha uma certa reserva em fazer isso durante algum tempo, mas eu conheço a realidade do ensino da minha área. Eu conheço o nível de 90% das pós-graduações lato sensu que têm direito aí esparramadas no mercado. É óbvio que tem uma ou outra que são instituições de ponta, que são qualificadíssimas, etc. E aí o cara chega e me pergunta, cara, você acha que vale a pena eu fazer uma pós? Eu falo, cara, não. Você vai pagar 15 pau numa pós para o cara te repetir a matéria que você teve na graduação. E qual o sentido nessa porra? Faz um curso prático, tem tanto curso bom, tem tanto profissional bom ensinando, sacou? Faz a minha mentoria, pô. Na internet tem tanto cara, paga a minha mentoria, meu irmão. Eu ensino mais rápido e mais barato. Eu vou te ensinar o que importa, o que tem potencial efetivo de transformar o seu business, de virar o seu jogo, e vou te cobrar 1/3 de uma pós-graduação que você vai ficar 2 anos enfiado numa sala ou na frente de um computador com um professor falando um tanto de coisa que você já ouviu falar. E aí, cara, o que transformou seu jogo? Sacou? Pega esses 15 conto e investe no seu escritório. Vai melhorar a sua advocacia. Contrata gente para trabalhar para você. Só com esse pitch de vendas aqui eu compraria a mentoria sem ser do direito. Que isso? Não é verdade? É disso que eu tô falando. Tem gente que tem dificuldade de transmitir essa segurança pra pessoa na hora de vender, né? Por exemplo, eu sei o que eu tô falando, velho. Não compram, não pagam MBA. Compra minha mentoria porque você vai se dar bem, sabe? E as pessoas também têm dificuldade disso. Jogo aberto. Sim. Hoje em dia a gente vive uma era muito acelerada, né? Cara, se tu tá perdendo muito tempo, tu tá ficando pra trás. Tá ficando pra trás. Tu tem que ir no que é mais rápido, né? E eu vou te falar assim, eu acho que... Faz a mentoria aí. Eu digo até o seguinte, cara, o mercado... essa é uma parada que eu tenho pensado também, assim. O mercado de infoprodução, ele amadureceu também muito rápido nos últimos tempos, sacou? E não é nenhuma crítica a ninguém especificamente, pelo amor de Deus, assim, mas sabe aquela do... cara, se inscreva agora para um workshop 100% online, 100% gratuito, em que eu vou te falar não sei o que e escondendo do cara o pitch de venda. Irmão, o papo é reto. Não tá colando mais. Não cola, velho. O papo é reto. A parada é a seguinte, eu tenho isso aqui tem o potencial de fazer XYZ com o seu business e eu tô te oferecendo isso aqui a tanto. Bora junto? E aí, a copy que mais converte é a copy da honestidade do resultado, velho. Você tem resultado? Você promove transformação na vida do cara? Você pode provar isso? Então, cara, seja franco, seja aberto, faça a sua oferta direto, sabe? Não fique de lero-lero. Por quê? Porque o consumidor amadureceu e o mercado amadureceu. Exatamente. Entendeu? O cara, o que é um bom sinal, né? Um ótimo sinal. Que é um bom sinal. É um ótimo sinal. Até porque você promove, necessariamente, uma seletividade natural do mercado, o que é legal. É bom. Total. É bom. Sim. Fica quem é bom, cara. Fica quem é bom. Se é bom, você entrega uma parada de qualidade. E aí abre espaço... Exatamente. E aí abre espaço para quem não sabe aprender também, porque aí é um longo caminho também. Claro. Porque o mercado tá só se sofisticando, né? Cada vez mais. Só se sofisticando cada vez mais. Acho que tem lugar para... sabe aquela do... Tem lugar ao sol para todo mundo? Eu acho que em alguma medida tem mesmo. Porque... o meu jeito de conversar sobre advocacia criminal é diferente do jeito do fulano de tal conversar sobre advocacia criminal. E por mais que o conteúdo de ambos possa ser muito bom, o produto de ambos possa ser muito bom, tem uma parada que acontece que é a identificação do cliente com a marca, a identificação do cliente com o produto ou o serviço. Pô, tem quantas escolas de inglês tem? Só que eu vou me identificar mais com o jeito do cara, com o discurso de um determinado cara e eu vou comprar dele. Então isso é natural, isso é movimento natural de mercado. Ninguém engole, claro, salvo alguns mercados, mas não vem ao caso. Então eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que todo mundo é um infoprodutor potencial, só que o cara tem que entender o jogo. O cara tem que entender o jogo, tem que entender que... Qualificar também, se qualificar, né? Estudar o mercado, estudar as ferramentas, entender que não existe
renda passiva milionária da noite para o dia. Isso é um absurdo. E entender que não é fazer de qualquer jeito e julgar um link, um arrasta para cima que o cara vai converter 150 pau em 30 minutos. Isso não é assim que funciona o jogo. O jogo não é esse, né? É um jogo de LTV, cara. É um jogo de LTV, de qualidade, de um bom pitch, de uma prova social genuinamente construída. Eu acho que o jogo passa por aí, sabe? Acho que o jogo passa por aí. Ô André, e fala pra gente, que tem uma galera bem iniciante que assiste, o que é um LTV? É você conseguir dar longevidade naquilo que você está entregando. Eu não quero um cara que compre de mim uma vez. Eu quero um cara que compre de mim várias vezes. Eu quero um cara que faça uma jornada de evolução no meu negócio. Que compre um produto de 10, depois um de 15, depois um de 200, depois um de 10 mil, que evolua, entendeu? Eu quero um cara que evolua no meu negócio e que tenha uma experiência, uma jornada marcante. De transformação. Porque esse cara lá na ponta, depois de ter consumido, de ter comprado de mim reiteradas vezes, ele vira um multiplicador do meu business, um multiplicador do meu produto ou da minha esteira de produtos. E aí você vai criando uma comunidade de consumo no entorno do seu negócio. Seja para que produto for, você tem um front-end, você tem um middle-end, você tem um back-end. Então, dar LTV no negócio, eu acho que é exatamente, sabe assim, eu não sei se pode falar, mas se não puder, vocês cortam depois. Cara, o business da Empíricos. É o que a Empíricos faz. Sim. A título de exemplo, sacou? Você paga todo mês, é o que a Netflix faz, Então, eu pago todo mês. Eu pago Spotify todo mês e vou morrer pagando. Eu pago Netflix todo mês e vou morrer pagando. Eu pago Empíricos todo mês e vou morrer pagando. Cara, isso é muito verdade. No fim, é tipo você real se preocupar mais com a experiência do usuário, do cliente, do aluno, do que com a venda em si, né? Eu acho porque aí a venda ali, te pagando sempre. E sempre. Cara, eu acho, e essa foi uma das últimas conversas tem sido uma das últimas conversas que eu tenho tido com o SAF, e a gente tem pensado muito sobre experiência do usuário, cara. Sabe? Eu acho que é aí que tá a mina do negócio. Porque, na real, assim, isso tem que ser pensado também pelo infoprodutor e tem que ser falado também. É claro que tem aquele cliente que o cara compra e o cara assiste, e o cara engaja, o cara transforma, o cara executa e o cara... Sacou? Mas tem uma margem muito grande de gente que é tipo, cara, sabe o cara que paga o plano anual da academia? O cara vai na Smart Fit e paga o ano inteiro. Vai 2 semanas e não vai mais, velho. E não vai mais. Então, assim... Você quer ter a galera assim? Não tô dizendo que é essa galera que você quer ter, sabe? Porque esse cara não transforma. Se esse cara não transforma, ele não dá o resultado que você promete, ele não é uma boa prova social. Então você tem que tirar esse cara. Ou seja, esse cara também não faz você validar a sua experiência como profissional também, Não né? valida. Não valida. Exatamente. E aí você não fica satisfeito, real. Não te dá realização. Sem papo coach, mas, cara, a métrica da felicidade é um ativo importante no negócio. Você tem que sentir que o que você está fazendo ali faz sentido para você, que é bom, que você está fazendo um negócio legal, bem feito, sabe? Então você tem que fazer esse filtro, e eu acho que eu acredito menos em estratégias assim. Não estou dizendo que não seja importante, tá? Mas assim, o importante é copy, o importante é tráfego, o importante é uma landing page foda, o importante... Cara, o importante é orquestrar isso tudo de maneira sustentável, de maneira azeitada, e mais importante que tudo isso é experiência do usuário. Porque a gente compra... E conteúdo também, né? Conteúdo também, óbvio. Não dá para vender vento, né, cara? Não dá para vender um negócio lixo, porque senão você vende uma vez só. Você não dá LTV, você não vende mais. Mas eu acho que o que a gente tem cada vez buscado mais, né? Eu digo, todos nós, como consumidores de tudo, de produto e de serviço, é experiência, cara. É experiência, sabe? Eu dou o exemplo da loja de gravata, cara, que para nós é um negócio usual. Cara, gravata é um pedaço de pano, velho. Sacou?
Não tem nada. É verdade, né? Pano, irmão, que você põe no pescoço. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sacou? E assim, e tem... E não tem... como é que eu posso... Não tem objetivo nenhum. Zero, não é pra segurar irmão, nada. não serve pra nada, só pra ficar balançando no seu pescoço. E só. E aí você tem a gravata de R$29,90 e você tem a gravata de 1.500 prata. Só que quando você paga R$1.000 numa gravata, você não tá comprando um pedaço de pano, cara. Você tá comprando o cheiro da loja, você tá comprando o jeito que o vendedor... Isso... Sacou? Eu acho que isso é incrível. É isso. Eu acho que... Caraca, velho, eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão da gravata. É o pano mais caro do mercado, velho. Um pedaço de pano. Só que você compra esse valor, né? Você tá comprando o valor, a experiência. Valor. Você compra a identificação. Você compra o pertencimento a um grupo seleto de pessoas que vão àquela loja, tomam um café expresso bom, são bem atendidas, a loja tem um cheiro gostoso, a gravata vem numa embalagem bonita, e você bota aquilo no pescoço e você faz parte de um grupo que pagou 1.000 prata num pedaço de pano. Não me peça uma explicação racional para isso, porque não existe. A explicação, ela é sinestésica. É porque nós, seres humanos, gostamos de exclusividade, de pertencimento, de identificação. E a gente paga por isso. A gente entrega dinheiro para experimentar essas sensações. Verdade. E aí, velho, partindo desse exemplo bem idiota que eu estou dando aqui, a pergunta é, UX faz ou não faz diferença? Experiência do usuário faz ou não faz diferença? Faz. Claro que faz, cara. Claro que faz. Assim, o dinheiro, ele segue valor, literalmente, né, do conteúdo, de tudo que você faz. Você literalmente prega isso, que o valor faz a diferença, né? Como que faz, assim, para gerar o valor? Eu acho que o valor e preço são duas dimensões muito diferentes, mas interrelacionadas, né? O valor é o alicerce sobre o qual você constrói o preço. Se o alicerce é frágil, não pode pôr peso em cima. Você não consegue subir um segundo andar, um terceiro andar, vai ruir tudo. Quanto mais sólido for o alicerce, maior o edifício do preço você consegue construir. E como construir valor? Essa resposta, eu acho que ela não é universalizável, cara. Eu acho que se você perguntar para um médico como construir valor, a resposta é uma, para um engenheiro é outra, para um advogado é outra. Na minha área, e dentro da própria advocacia, você tem respostas diversas. Eu sou advogado criminalista, cara. Para mim, na minha específica área de atuação, construir valor é um negócio diferente do que para o cara que é tributarista, para o cara que trabalha com direito de empresa. Né? Como que eu construo o valor da minha atividade fim, com posicionamento e branding de qualidade. E quando falo posicionamento e branding, a gente está tão habituado a, quando usa essas expressões, pensar imediatamente no online, que acaba esquecendo que o offline também tem posicionamento e branding, talvez tão importante quanto. Né? Então, cara, girando no mercado, cada vez mais a imagem de que eu sou um profissional qualificado no que eu faço, eu tenho prova social do que eu faço, eu tenho clientes, entre todas as aspas que isso pode receber, importantes, que confiaram aos meus cuidados questões muito sensíveis da vida deles, porque quando a gente fala em advocacia criminal, efetivamente a gente está, via de regra, falando da crise mais drástica que o cara experimenta na vida pessoal, empresarial, familiar, etc. Ele está sob a mira de um risco que, não raro, pode importar na privação de liberdade do cara, e por tempo considerável, então é muito sensível. Então eu construo o valor dessa forma, e aliado à imagem e ao trabalho de educação. Porque, como eu disse lá mais no início, o professor ele tem um ativo muito interessante, que é a formação inconsciente na cabeça das pessoas que, se esse cara está ensinando isso, é porque ele é bom. Porque quem não é bom, não ensina. Né? Quem não é bom não pode ser professor. Então, essa não é uma lógica constante. Né? Não é necessária. Tem muito cara que é professor e que é um lixo. E é a real do mercado. Mas inconscientemente, na cabeça do público, você tem essa formação de que, se o cara está ali na frente ensinando, se o cara é professor, ele tem qualidade. Né? O que é bom,
cabe ao professor provar cotidianamente isso, provar que ele é bom, né? E algumas coisas, assim, e aí, especificamente em relação ao posicionamento digital, eu vejo que ele tem ganhado muita força e ele é uma ferramenta fantástica de construção de valor. Então, se você está constantemente fazendo lives com pessoas que são reconhecidas naquele meio profissional, você está constantemente mostrando para a sua audiência que você efetivamente faz o que você fala que faz. No meu caso, por exemplo, eu mostro que eu estou numa diligência, numa operação complexa na Polícia Federal. Eu mostro que eu estou no Ministério Público Federal discutindo um acordo de colaboração premiada. Eu mostro que eu estou numa audiência de um caso de expressão midiática. Eu faço live discutindo isso. Eu tenho uma mentoria que ensina outros advogados criminalistas a trabalharem com processos criminais complexos e grandes operações. Enfim, eu de alguma forma, e isso tem um certo riscozinho ali no que concerne a ostentação e etc., né? Mas de certa forma eu mostro que eu consigo produzir resultados econômicos com a atividade que eu faço. Então isso vai somando uma imagem de autoridade, isso vai gerando um valor que no momento da precificação do serviço é sobre todo esse alicerce que você se apoia para transmitir para o cliente uma proposta com um ticket um pouco mais agressivo, né? Então eu acho que é assim, na minha área, que você constrói valor. Em outras áreas, isso vai mudar. O cara que está no desenvolvimento pessoal, como é que ele constrói valor? Cara, e o cara que está fazendo live todo dia, 4h40 da manhã, botando pilha na galera e aquela coisa toda, é o jeito do cara construir valor. Você vai ver quanto custa a sessão de coaching do cara, é 3 pau. Exatamente. Então, basicamente é mostrar o que você faz, né? Exato. Tipo assim, tem essa linha tênue, mostrar que sabe fazer também. Né? Exatamente. Tem essa linha tênue que você disse da ostentação e tudo mais. E, no fim, é você ser um blogueiro da sua área, de fato. Perfeito. Né? Perfeito. Com estratégias. Eu acho que esse é o melhor elogio que um infoprodutor pode receber. O que no início a gente toma como uma crítica ou como um incômodo, né? O que aconteceu é uma piadinha, né? E tal. E isso aconteceu comigo também. Hoje talvez eu já não passe mais por isso assim tanto, mas para mim é um elogio e tanto, cara. Porque se tem alguém que sabe ganhar grana com essas ferramentas, são os blogueiros e blogueiras profissionais, que monetizam com merchandising, com publicidade, e estão fazendo faturamentos absurdos com isso. Então, para nós infoprodutores, não tem elogio melhor, cara. É ser blogueiro da sua área. E é ser blogueiro com qualidade. Ser blogueiro com qualidade, né? Sobretudo numa área que você não, com estratégia. Numa área que você não consegue, isso é um desafio da minha área, que você não consegue usar de alguns ativos que outros business possibilitam. Então, por exemplo, a galera da área fitness tem um apelo estético muito forte. Né? A galera da área de estética, por exemplo, né, de pessoal da dermatologia, da cosmiatria, o pessoal que trabalha com a beleza, lato sensu, tem um gatilho de arregimentação de lead muito forte, que é a estética, é a foto, é o vídeo, enfim. O que eu vendo é a parada mais chata do mundo, irmão, sacou? Então eu tenho que criar estratégias para conseguir produzir isso, porque eu vendo burocracia, eu vendo, assim, né? Estrito senso. E aí eu preciso transformar a venda de burocracia, a venda de papelada, a venda de chateação, a venda do advoguês, eu preciso transformar isso em venda de tranquilidade, de paz de espírito, de resolução de crise, de contingenciamento de problema. Eu preciso transformar isso. E esse é o desafio. E você acha isso difícil? Cara, eu acho isso muito difícil. Eu acho isso muito difícil. Porque diferente de negócios no mercado aberto, vamos chamar de mercado aberto, assim, em que você tem uma e mesmo no direito para outras matérias, para outras áreas, né, em que você consegue fazer uma institucionalização da sua atividade, tipo o escritório XYZ Advogados Associados.
em que você tem uma estrutura corporativa, você tem ali um perfil, enfim, corporativo, institucional, etc. Você faz uma newsletter e tal. A advocacia criminal, tradicionalmente, ela é um negócio que tem um processo de personificação no profissional muito forte. Então, se eventualmente o Edgar tiver um problema criminal, e eu espero que isso nunca aconteça, que ele nunca precise, e ele precisa contratar um advogado criminalista, e alguém indica para ele o André, ele não vai ao escritório procurando qualquer um, ele vai procurando o André. Então, no final do dia, velho, a minha marca sou eu, sacou? Então, é um processo difícil de fazer, de construir branding, de construir institucionalização de marca e de negócio corporificado na pessoa física. É difícil fazer isso. Tem jeito, mas é difícil e de alguma forma é um pouco demorado também, porque é um processo. É um processo de construção de autoridade, de construção de posicionamento, é um processo que você vai todo santo dia colocando um tijolinho ali, sabe? Mas é viável, é possível. Mas e como que você faz? Ia perguntar isso. Por mais que seja difícil, existem métodos, que dica você daria para quem precisa construir o branding pessoal, isso, né? Essa marca pessoal. Então, cara, assim, eu acho que é difícil, não pela complexidade, mas pelo desafio de consistência. Sabe? Porque complexo até não acho que seja. Eu acho que é aquela assim, cara... quando você entende que o digital é um braço do seu negócio, né? Veja, vocês não acordam e falam assim, tomei na baixa hoje, eu acho que eu não vou não, cara, para QIFI não, sacou? Não, cara, você acorda e vai, velho. Sacou? Você acorda e vai. Eu não acordo e falo assim, cara, acho que hoje eu não tô afim de... Cara, você acorda e faz. Né? Negócio é assim, você acorda, vai para a empresa e trabalha, e faz o negócio acontecer. E quando você entende que o digital é um braço ele é uma extensão do seu negócio, ou tipo é um departamento do seu negócio, você não pensa se vai fazer ou não, você faz. Então, aquela, sabe assim, para não deixar assim, para não ser evasivo, né? Que dizem que advogado, tudo que pergunta responde depende, né, cara? Eu acho que é o seguinte, bicho, é uma postagem no feed por dia, 12 a 15 stories por dia, uma live por semana. Fim de papo. Repete isso aí, e aqui eu tô parafraseando o Nigro, né? Tenho que dar o crédito, não é meu. Velho, repete isso aí durante 2 anos, você tem nas suas mãos a ferramenta de um business milionário. Repete isso durante 2 anos, gera autoridade, gera uma audiência qualificada, monta um treinamento, um curso, uma mentoria, sei lá, o que você quiser montar, faz uma oferta inteligente. Caraca. E aí em 2 anos você tem um negócio com potencial de faturamento milionário na sua mão. Esse é o mercado, irmão. Esse é o mercado de hoje. Fim de papo. Muito louco isso, porque resumindo essa constância, nada mais é do que você se relacionar com quem tá ali te seguindo. E aí eu acho que o que pode bloquear, né, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada, mas o que pode bloquear essa constância é o instinto de querer os resultados rápidos. E aí você não tá vendo, não tá enxergando, e você, não tá funcionando isso aqui que eu tô fazendo. E aí você fica imediatista e bloqueia tudo. Total. Eu acho que o imediatismo... Volta pra estaca zero. No final, pra ser assim, um expert, sei lá, muito bom, não precisa... pra ensinar, eu digo, né? Não precisa ser um expert naquele determinado assunto, mas você precisa pelo menos dominar, né? Pra você começar a ensinar ele. Seria isso? Eu acho que é muito difícil... você pretender ensinar algo que você não saiba. Acho isso muito difícil. Isso é um outro problema, entre aspas, do mercado de infoprodução. E não só na minha área também, mas eu suponho que isso deva acontecer em todas as áreas que passaram por esse processo. Porque, velho, o que apareceu de professor, mentor, treinador, etc., jurídico, da noite para o dia, é uma parada fora do normal. E eu assim, acho que todo mundo tem direito a empreender, acho que incentivo todo mundo a empreender, mas eu acho que é preciso ter senso, né? É preciso ter parâmetro e autoposicionamento no mundo.
e na profissão, e na carreira, e etc. Então, porra, eu tenho 11 anos de estrada fazendo isso, investi bastante tempo na graduação, no mestrado, em pesquisa, etc. Não estou dizendo que eu seja melhor do que ninguém, não é isso, mas eu tenho visto profissionais assim, recém-formados, profissionais que não têm ainda uma maturação de mercado e de carreira, que estão se aventurando na infoprodução, e eu acho que isso traz riscos consideráveis, né? Porque se o cara... Tipo quais? Porque assim, vamos supor, desculpa te interromper, mas agora me veio um insight. Tipo, o cara sai da faculdade e aí ele já sai escutando, é digital, o negócio é digital, você tem que ir pro digital, não sei o quê. Só que, de repente, ele não teve a experiência que, por exemplo, você teve de 11 anos, né, trabalhando com aquilo, e aí, eu acho que entra como é que fala? Uma crise existencial. Entra, total. Né? Não, eu vou pro digital, vou fazer, aí chegar lá, não tem a segurança porque não teve a experiência, mas sai ouvindo isso, né? Não, tem que ir pro digital. Sim. Não, como lidar com isso? Isso acontece, mesmo sem o digital, quando a gente cai no mercado, a gente normalmente está bastante inseguro porque você não tem experimentação prática. E eu acho que as coisas têm que ser, os pingos têm que ser colocados nos is, sem tabu. Assim, a verdade, por mais que ela seja inconveniente, que ela machuque, ela tem que ser dita, velho. Então assim, cara, se você tem 1 ano de profissão, você tem 1 ano de profissão. Fim de papo. Você pode ensinar? Óbvio que pode, mas você pode ensinar as coisas que você sabe. Já, né? Porra, tem gente... Cara, teve cara que ficou milionário vendendo, sabe, cronograma de estudo para a OAB. O que o cara está ensinando? O cara está ensinando que ele sabe o que ele fez. E, pô, ficou milionário. Você quer um negócio mais legítimo do que esse? Agora, ele não foi para a internet ensinar como fazer planejamento tributário de holding e offshore. Por quê? Porque ele não fazia, ele não fez isso na vida dele. Então, ele não pode ensinar isso. Então, cara, eu não tenho como ensinar o que eu não sei. Isso é doa quem doer, essa é a verdade. Então, eu acho que... O que eu acho que atrapalha muito a galera? Primeiro, a ansiedade, que é normal a esse período profissional. Você cai no mercado ansioso e as gerações estão ficando cada vez mais ansiosas por conta da vida que a gente está levando, velho. A vida é do agora, do hoje, sacou? Se você não é milionário com 25 anos, você está vivendo a vida errado. E não é... Fracassado. Você é um fracassado. Pra trás já, você é um né? desastre, você é a vergonha da sua família. E não, galera, não é assim. Tá tudo bem não ser milionário antes dos 30 anos, tá tudo bem não saber... de fato, se é aquilo que eu quero fazer com 23 anos, sacou? Tá tudo bem mudar os rumos no meio do caminho, tá tudo bem. Então, isso é uma primeira questão, ansiedade muito grande. Segundo, o cara começa no digital sem rumo. E ele começa no digital encarando aquilo como um hobby ou como vou tentar. Ele não começa encarando o digital como um negócio. E negócio tem que ter LTV. Se você quer dar LTV no seu negócio, se quer que ele seja um negócio duradouro e que cresça, você não pode começar entregando um negócio ruim, senão você não tem LTV. Então, se eu começo pretendendo ensinar o que eu não sei, eu não vou ter uma experiência do usuário legal, eu não vou gerar resultado, eu vou ter um déficit de credibilidade e, portanto, eu não vou ter LTV no meu negócio. Então, é isso que o cara tem que pensar, sacou? Eu sou completamente a favor da galera cair de peito no digital, se posicionar, colocar a cara, mas falar daquilo que é a sua realidade. Então, um cara que tem 30 anos de advocacia criminal, ele está num patamar diferente do meu. Ele pode vir a público e dizer, cara, eu vou te ensinar isso, isso e isso, que talvez, eventualmente, hoje eu não possa fazer. E um cara que tem 1 ano de advocacia, ele não pode ensinar algumas coisas que eu posso. E quando eu digo não pode, vamos entender assim, não é uma questão de reserva de mercado ou de exclusão. Eu estou dizendo que ele não pode é porque ele ainda não aprendeu aquilo. Assim que ele aprender, ele está habilitado a passar isso para frente. Eu acho que tem que passar, cara. Tem que passar para frente. Conhecimento é feito para circular. E junto com ele, o dinheiro. Junto com ele, o conhecimento tem preço. Tem preço, tem que ser precificado. E está tudo certo, né? A gente não pode pretender que
o conhecimento seja entregue graciosamente, como não, cara, conhecimento tem preço. O que vocês passaram na vida de vocês para aprender o que vocês sabem fazer hoje, custou tempo, energia, grana, né? Pau no namoro, pau na relação familiar, madrugada sem dormir. Irmão, isso tem preço. Saúde também, né? Porra, Deus sabe lá o que é escrever uma dissertação de mestrado, irmão, 2 anos, tem vontade de morrer, cara. Então tem que ter preço. Imagina. Sacou? Então, assim, eu sou super a favor do digital, incentivo a galera, assim, massivamente, vá pro digital, faça, bota a sua cara, mas só toma cuidado com essa validação, porque, e sobretudo no meu mercado, que é um mercado muito crítico, muito reacionário, às vezes até perverso, sabe? A gente vê de vez em quando umas tretas aí jurídico-digitais de um colega querendo, sabe, puxar o tapete do outro, descredibilizar o trabalho do outro. Então, assim, quanto mais validação você tem no offline, na carreira clássica, mais protegido você está no online, mais validação você consegue carregar para o online. Essa é a real. Arrasou. Cara, arrasou mesmo. Sacou? Uma puta de uma aula também, né? É o que eu penso. Não, porque tem coisas assim que as pessoas... Como isso tá ficando cada vez mais forte... mais evidente, as pessoas têm essas dificuldades que podem parecer primárias, mas são dificuldades reais. E aí é uma questão de ajustar, né? Tipo assim, você vai pro digital, vai se posicionar? Então se posiciona com aquilo que você sabe. Isso. De repente aquilo pode virar um e-book. E digo mais, cara, eu acho que a galera não vê um valor que eu acho fenomenal. Eu acho que passa desapercebido de muita gente, que é o seguinte. O storytelling possível do cara começando e a jornada de evolução profissional que ele faz. O cara quer começar... A tal da jornada do herói, seria? É a jornada do herói, de alguma forma é a jornada do herói. É entender a maturação profissional do cara como uma copy das mais valiosas. E uma copy exercitada dia a dia. Pensa que loucura, o cara começa a se posicionar no digital quando ele acabou de entrar na profissão, ele faz esse trabalho consistentemente ao longo de 5 anos e aí, entre aspas, da noite para o dia, ele é um profissional com 5 anos de experiência e uma puta audiência que vem acompanhando a jornada de construção profissional dele. Total, aí, meu irmão, quando esse cara abre o carrinho, ele tem que ficar milionário mesmo. Ele mereceu ficar milionário. Sacou? E isso a galera não pega. Traduziu muitas coisas. O cara... Por quê? Imediatismo e ansiedade. A jornada, ela tem um valor, cara, assim, que essa galera não entende, um valor fodido. Se eu tivesse entendido isso, cara, eu tinha começado no digital muito antes. E assim, começado assim, sem querer ensinar nada pra ninguém, só dividindo o meu perrengue, contando a minha história. E a história conecta demais, mas a história arrasta. Não tem copy melhor do que uma história bem contada. E eu acho que isso é um valor que a galera tá deixando passar um pouco despercebido, sabe? Se o cara se atenta para isso e começa a fazer isso, ele constrói a base de um business no digital daqui a alguns anos, que pode ser um business de musculatura que a carreira offline dele talvez não dê, né? E aí, assim, só para amarrar essa ideia, tem uma divisão que precisa ser feita também em relação a essa pauta, que é a seguinte: você tem produtos e serviços, né? Vamos chamar de produto lato sensu, porque, enfim, é educação, é tudo educação, é infoproduto. Então, você tem produtos que são produtos para ensinar as pessoas a fazerem coisas que transformam a vida delas, mas que são coisas não regulamentadas, são coisas que demandam, às vezes, um conhecimento, uma capacidade manual, uma capacidade, sabe? Tem um exemplo, André? Cara, sei lá, bicho, você ensina a fazer bolo, sacou? Eu tenho um business de ensinar confeitaria. É isso que eu ensino, um curso para capacitar a galera a fazer confeitaria para festa infanto-juvenil. Tô tirando do bolso aqui agora, sacou? Só para dar um exemplo. Cara, isso aí é o seguinte, se o cara tá fazendo isso há algum tempo, o cara tem um business de fazer bolo para criança, o cara tem resultado nisso, ele não precisa ser nenhum engenheiro do MIT. Ele precisa só fazer um bolo massa, sacou? E ele pode ensinar a fazer aquilo ali.
Já o cara que ensina. Pô, o cara tem experiência. Velho, eu ensino mecânica para Harley Davidson. Pô, o que o cara faz? Não, o cara é um fã de Harley e que descobriu umas paradas na moto dele e fez um compilado ali para ajudar o dono de Harley a economizar. Cara, você vai levar na concessionária, o cara vai te cobrar 15 pau para resolver isso e fazendo isso que eu tô te dando o toque aqui, você resolve com 600 pratas. Você compra a peça aqui, papapá. Beleza, aí o cara vende esse curso a 1.000 conto. Isso é um negócio que o cara não precisa, sabe, de nenhum certificado de Harvard para ensinar isso. Agora, profissões regulamentadas, o cara é nutricionista, o cara é médico dermatologista, o cara é advogado, o cara é engenheiro. Irmão, esse mercado é um mercado chato pra caralho. E ele é regulado. Então as pessoas vão te medir com a régua do mercado clássico. Elas vão querer saber qual é a sua validação. Quem é você? O que você faz? Quem te endossa? Sacou? Porque o que eu vendo é impalpável. Eu não consigo pegar na mão e mostrar, olha como é bonito isso que eu faço. Sacou? Esse é o meu resultado. Pode comprar que é massa. Eu não tenho como fazer isso. Sacou? O que eu vendo Deixa eu colocar... Então, eu ia colocar só um exemplo, porque ele falou das profissões regulamentadas, e ontem eu fui na nutricionista, né? Porque vocês sabem, eu fui na nutricionista. E antes de marcar essa nutricionista, eu perguntei pra ela, eu falei assim, você tem Instagram? Porque assim, eu vi que ela atendia na onde eu malho, lá na academia. Mas eu senti necessidade de ver o que ela já fez, qual a experiência dela. Eu precisava ver. Aí eu fui lá, olhei o Instagram dela bem movimentado e tudo mais, dava dicas e tudo mais, tal. Legal, se posicionou legal. E aí eu fui perguntar, tá, você tem alguns depoimentos? Aí ela me mostrou alguns depoimentos no WhatsApp. Aí eu falei, e como eu sou social media, eu dei um toque pra ela, né? Eu falei assim, nossa, esses depoimentos precisam estar lá no seu Instagram, porque eu assim, não sei se todas as pessoas são assim, mas eu, por exemplo, eu preciso saber quais foram os resultados que a pessoa teve para eu poder pagar o serviço dela, entende? Para eu me sentir segura, para eu sentir confiança e tudo mais. Sim. Aí ela me convenceu, eu falei, não, realmente eu preciso movimentar melhor meu Instagram, que às vezes é corrido, não sei o que, barará. Mas, como você falou do gancho, isso é extremamente importante, cara. Porque até eu que não sabia disso que você acabou de falar, eu automaticamente agi dessa forma com ela, né? Eu medi o serviço dela pela régua tradicional. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Muita gente pergunta assim, cara, essa é uma objeção muito frequente. Assim. Mas o cliente não te contrata pelo Instagram. O cliente não te contrata pelo Instagram, você não vende advocacia pelo Instagram. E aí tem o seguinte, tem dois detalhes que quando eu escuto isso eu falo, né? Cara, primeiro, o cliente não te contrata pelo Instagram é majoritariamente verdade na advocacia, mas há exceções. Né? Eu já fechei contrato de gente que chegou pelo Instagram. E eu estou falando de contratos de ticket mais elevado, porque é um serviço tradicionalmente mais caro no mercado. Então, assim, é uma semi-verdade. Mas, de fato, majoritariamente, você não fecha um contrato para uma defesa criminal e o cliente chegou pelo Instagram. Agora, a questão é a seguinte, a indicação feita no offline, quando o cara recebe a indicação feita no offline, isso acontece com todos nós e para todos os mercados, você acabou de dar o exemplo, você vai no Instagram para validar. Você vai para ver quem é o cara. E isso acontece comigo, isso acontece conosco, né, advogados. Então, quando o cara recebe uma indicação, o cara está com um negócio sensível na empresa dele, sabe, assim, ele tá envolvido enfim, tá lá investigado, ou a Polícia Federal bateu na casa do cara às 6 horas da manhã, o cara recebe uma indicação do meu nome, o cara me procura no Instagram. E se ele chega e vê um portfólio que lhe dá uma imagem de confiabilidade, de sucesso profissional, de credibilidade, cara, você tá 80% na frente em relação aos demais profissionais. É óbvio que a indicação foi determinante, mas se o cara chega e não valida, ele dá um step back na temperatura dele para te contratar, sabe? Sim, e essa indicação não necessariamente, assim, eu não sei como que é do nicho de direito, claro que deve ser muito mais conservador, mas essa indicação pode ser, por exemplo, você ver um repost de alguém que você segue no seu Instagram falando do serviço daquela pessoa. Claro. Então, isso
no digital é uma indicação, né? Sem dúvida, conta como uma indicação. A cada replicação da sua marca pessoal, você está recebendo um endosso. É uma pessoa avalizando o seu trabalho, né? Exatamente. Então, até por isso que eu acho que o próprio algoritmo dessas mídias todas aí computa como um negócio mais expressivo o compartilhamento. Porque é alguém dizendo, eu assino embaixo. Esse conteúdo é bom, tanto que eu estou compartilhando, né? Então, tem, claro, cada área vai ter as suas particularidades, com o direito não é diferente, mas a gente está nesse jogo também. E quem não entendeu já está ficando para trás. Não é que vai ficar, já está ficando. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a trajetória que você indicaria, por exemplo, um acadêmico de direito que está saindo agora, né, do bacharel dele, e quer se posicionar digitalmente, né? O que você indicaria, né? A mesma fórmula básica, cara, esteja presente, faça pelo menos um post de feed por semana. E eu estou falando só do Instagram, só para recortar uma mídia social. Mas assim, vamos lá, um passo atrás. O ideal é a gente fazer um cross-mídia brutal, estar em todo lugar, estar no LinkedIn, estar onde você puder estar. Só que, cara, é difícil fazer isso sem equipe, é difícil ser exército de um homem só. Então, eu acho que o cara tem que escolher uma mídia em que ele quer se posicionar com mais o que é mais fácil para ele, né, o que ele gosta mais, porque o que a gente gosta mais a gente faz com mais facilidade, mais fluidez, mais performance. Então, o cara escolher, a exemplo, no Instagram, que foi a mídia que eu escolhi e que para mim funciona legal, porque eu consigo dar vazão e tal nela, sem equipe de background, sabe, fazendo por mim. Dá pra fazer sozinho, né? Dá para fazer sozinho. Cara, pelo menos um post de feed por semana, o ideal seria fazer um todo dia, story todo dia, colocando a cara todo dia ali, conversando, fazendo storytelling do seu dia, fazendo live, sabe, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, ainda que dê pouca audiência, e mostrar de maneira genuína o que você faz. Se você não faz, você não tem o que mostrar. Não há vergonha, não há constrangimento em mostrar que você está numa jornada de construção profissional, que você não chegou lá ainda. Sabe por quê? Porque nenhum de nós chegou lá. Primeiro que lá não existe. Você vai estar evoluindo até o dia que você morrer. Então, mas o fulano tem 30 anos, velho, de carreira. Não se meça com a régua do outro. Sacou? Não importa. Faz o seu rolê, do seu jeito, e documenta o que você faz. Não fica esquentando a cabeça com, sabe? E aí a Carol talvez vai brigar comigo de eu falar isso aí, mas sabe a pilha, a pira do designer, a pira do feed perfeito? Irmão, esquece isso aí, velho. Faça a parada acontecer. Documente o seu dia, seja genuíno, fale do que você sabe, fale do que você faz, do seu jeito, não crie um personagem muito distante do que você é, porque senão você não consegue sustentar isso ao longo do tempo e vai ficar ruim para você depois. Então seja genuíno, seja legítimo, fale do seu dia a dia, do que você faz, como você faz, por que você faz e dê consistência nisso. Toma cuidado para não ser traído pela sua ansiedade, pela sua vontade de resultados da noite para o dia, porque eles não virão. Não se meça com a régua do outro. Mas o fulano tem 300 mil seguidores, velho. Você tem 1.500. Dê a César o que é de César. Não emociona. Vai na manha e faz o seu. Um dia, eventualmente, você vai chegar lá nos 500 mil seguidores, 100 mil seguidores, etc. Mas faz o seu. Faz o seu. Fala do que você sabe e faça isso com consistência. Se você tem um produto, se você já criou um produto, venda. Oferte. Ninguém vai te comprar se você não oferecer, velho. Ninguém vai descobrir que você tem um produto e vai falar, nossa, esse cara é tão maravilhoso, deixa eu pagar R$499 para ele para ver. Irmão, se você quer vender, venda. Você não precisa vender toda hora. Você não precisa ser o vendedor todo dia, toda hora, porque isso também não cola. Mas, se está no momento, faça oferta. De maneira honesta, íntegra, genuína. O que eu ofereço é isso. Portanto, quem quiser comprar de você vai comprar, quem não quiser comprar de você não vai comprar. É simples assim, cara. Você não vai vender tudo para todo mundo o tempo todo. Você tem que fazer recorte de mercado.
Eu não tenho como vender nada para a galera que quer comprar um plano nutricional. Não adianta eu querer fazer isso. Não vou embolar meu posicionamento e aí eu não vendo nem para o advogado e nem para o nutricionista. Então, amigo, a César o que é de César, sacou? Faz o seu rolê no seu nicho, bem posicionado, com estratégia e tenha paciência. Um negócio não se constrói da noite para o dia, seja físico, seja virtual. Leva tempo. Caramba. E tem que dedicar, irmão. Tem que dedicar. Ah, hoje eu não tô na bad hoje eu não tô afim de aparecer. Parceiro, você não é empresário. Mostra que tá na bad, igual. Arrasou. Mostra que tá na bad. Mostra que tá na bad. Fala por que você tá na bad. Hoje meu dia foi uma merda por causa disso, tal. Mas amanhã vai ser melhor. E segue o jogo, pai. Exato. Segue o jogo. Vai ter momentos de altos e baixos, mas assim, eu tô falando tudo isso, aí o cara vai ouvir esse podcast, aí ele vai entrar no meu Instagram e falar assim, pô, o cara falou isso tudo, mas o cara não fez o story hoje. Cara, a gente é imperfeito. Exatamente. Não, vai ter dia que vai dar merda e você não vai conseguir fazer nada, e você não vai ter saco, você vai lembrar que você tem que fazer, mas fala, você quer saber? Não vou fazer. E não vou fazer. E é o jogo, no dia seguinte você retoma. Não pode chutar pro alto e falar, isso não dá certo. Quanto tempo tem que você tá fazendo? 6 meses. Cara, eu tô fazendo esse rolê aqui tem 4 anos, velho. Me respeita a minha história. Porra. Não, é por isso que a gente gosta de conversar com os infoprodutores, porque cada um tem uma jornada, cada um tem uma experiência e cada um conquistou resultados expressivos. Claro. E a gente quer saber como, e pra saber como a gente tem que aprender com quem já faz, não é verdade? Com certeza. Então, compartilhar. É isso. Que todas as ideias funcionam, né? Todos os métodos funcionam. Basta escolher aquele que vai funcionar para você, né? E seguir ele, né, também. Não tem fórmula mágica, assim, é muito legal a gente quando pensa nisso, cara, assim, né, só a última vez mencionando meu amigo e sócio Marcelo, a gente, e o mercado de infoprodução foi meio assim, cara, todo mundo sabe, a gente tem um personagem que foi meio, aspas, precursor da ideia, né, em âmbito nacional, e aí parece que a galera setou a cabeça como, não, só funciona se for assim. Passo 1, passo 2, passo 3, sacou? CPL 1, CPL 2. Bom, e a gente meio que deu uma subvertida na parada, assim. Cara, deixa eu te falar, não tem norma, não tem regra. Tudo foi o que você falou, Edgar, assim, toda ideia funciona, cara. O que funciona melhor para o meu público, para o meu produto, para a minha vibe, para o meu discurso? É venda direta? É venda com escassez? É gatilho disso? É gatilho daquilo? É juntar todo mundo no grupo de WhatsApp e meter o link lá e falar, galera, quem quiser, o link dura 2 horas só e tô tirando e... Não sei, tem que testar, tem que pôr o pé na água, né? O que não dá é para botar um protocolo assim, tem que ser assim, senão não funciona. Senão você não vai fazer 6 em 7. Mentira. Você faz assim, você só tem que entender seu mercado, entender seu produto. Você tem que testar não só uma vez, né? Lembrando, né? Tem que testar várias vezes até validar, né? Porque, bom, uma só tentativa não é o bastante para você mensurar. Tem que ter, digamos, 5 vezes. Beleza. 3 vezes deram certo, 2 não. Ok. A maioria tá ganhando. Vamos continuar até melhorar. Exato. Eu acho que você tem etapas de validação. A primeira validação é o cara fazer a primeira venda. Aí o cara valida que ele é vendedor. Você vendeu beleza, validou, funciona. Agora, validação de performance, você fez 1, 2, 3, sabe, lá no, na sexta abertura de carrinho, você já tem condição de olhar para trás e falar assim, cara, talvez se a gente der uma pivotada nesse pedaço da estratégia, possa performar um pouco mais, ou aquilo não deu muito certo, aquilo gerou um custo para a gente de suporte que não precisava, etc, etc, etc. Mas aí, cara, a areia da arena no olho da gente. Tem que botar o pé na água, tem que sentir a temperatura e fazer, executar. Ideia é sempre perfeita. Na cabeça da gente tudo funciona maravilhosamente bem. Quando você bota para rodar, aí o pau quebra e a conversa é outra. Mas é aí que você aprende, né? É aí que você aprende. Muito bom. Exatamente. Cara, foi um prazerzão aí conversar com você. Sim. Vai ser uma aula. A gente diz que todas as conversas aqui são uma aula. Né? Não, eu saio cada podcast legais. Tô saindo tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tô aprendendo, é maravilhoso. É muito legal. Massa trocar esse cara, deixar seu espaço, seu pitch de vendas. Show de bola. Não, aqui
O papo é o seguinte, a mentoria, ela de forma muito objetiva, cara, é para quem é advogado criminalista, quem está nesse mercado da advocacia criminal, e está de saco cheio de advogado do jeito clássico e ficar fazendo processinho ganhando um honoráriozinho. Posso falar de cadeira porque estou trabalhando com isso já tem um tempo. O Ministério Público dos Estados, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, nos últimos 3, 4 anos, tem feito um volume de grandes operações absurdo em relação a crimes financeiros, crimes de licitação, crimes envolvendo tráfico de drogas, organização criminosa, criminalidade complexa. Esses processos, por serem processos mais complexos, eles desafiam o profissional a saber como trabalhar com isso, e, em contrapartida, dão para a gente a possibilidade de 6 dígitos de remuneração de honorários, tradicionalmente, corriqueiramente. Dificilmente você tem algum processo desse em que a precificação é menos que 6 dígitos. É uma advocacia qualificada. Então, quem quer entrar nesse jogo, nesse tabuleiro, tem que saber o que está fazendo. Se quer saber o que está fazendo, tem que aprender com quem tem mais de 45 grandes operações no portfólio aí, e mais de 10 anos de estrada. Então, cara, é só fazer a escolha qual tabuleiro o cara quer julgar. Se o cara quer julgar no tabuleiro da advocacia criminal de gente grande, aí tem que fazer a mentoria em grandes operações, não tem jeito. Para validar, vai dar uma olhada lá no meu perfil, cara, tô lá, @a.coura no Instagram, você me acha lá, a gente bate um papo, enfim, tô sempre à disposição da galera. Arrasou! Perfeito. Meu, e os pitches de vendas, né? A gente fica pegando, eu só fico pegando aqui as dicas. Nossa, arrasou. Arrasou. Até eu compraria a mentoria, nem sei. Nem sou advogada. Muito bom, muito bom. Nossa, é isso aí, Obrigada, pessoal. gente. Obrigado muito pelo convite Muito de vocês, obrigado viu, aí. cara? Grande abraço para a galera toda da QIFI, Carol, Edgar. Prazer em falar com vocês. Tamo Prazer junto. todo nosso. Perfeito. Isso aí, pessoal. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Esse episódio também vai estar lá no Spotify para você que está assistindo pelo YouTube. E você que está escutando pelo Spotify, esse episódio também está lá no YouTube, lá da QIFI.Brasil, lá no YouTube. Né? E no Instagram a gente está QIFI.br. Valeu, galera. Show de bola. Valeu. Tchau, tchau.